O jogo realmente acabou? Trump realmente se rendeu à maior derrota estratégica da história moderna? Mas e Netanyahu? Netanyahu vai aceitar parar a guerra e dar essa vitória histórica ao Irã? Qual é o segredo desse ataque que Israel lançou hoje contra o Líbano, que consistiu em 100 ataques aéreos em 10 minutos? Será que realmente estamos vivendo a guerra que só vai acabar com o desaparecimento da entidade em 2027? Todos esses detalhes que estamos falando hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Então, o primeiro assunto que vamos abordar hoje, caros telespectadores, é esse desenvolvimento surpreendente que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje e que, para mim, já era esperado. Eu já esperava, em grande medida, que esse cenário acontecesse, porque todas as opções americanas que estavam sobre a mesa se esgotaram. Então, antes do fim do prazo dado pelo presidente americano Donald Trump e da ameaça de destruir a civilização iraniana, veio essa decisão. A rendição dos Estados Unidos à realidade, a aceitação dos Estados Unidos em parar a guerra de acordo com as 10 condições apresentadas pelo Irã, que eu apresentei a vocês ontem. Esse desenvolvimento, de fato, representa uma grande vitória para o Irã e é, na verdade, uma vitória sem precedentes na história. É um orgulho para toda a nação islâmica. Então prestem bastante atenção, queridos telespectadores, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da maior potência do mundo, estamos falando de uma aliança, estamos falando de Epstein, estamos falando de uma aliança que inclui pelo menos 5 ou 6 países. Assim que um país entra em confronto com os Estados Unidos e com essa aliança, com todo esse bloco, ou seja, com todo o seu poder político e militar, poder de manipulação, poder midiático, econômico, financeiro e assim por diante. Isso por si só já é uma verdadeira vitória para esse país. Só o fato desse país recusar a humilhação, a submissão e a obediência e preferir a guerra a isso já é uma verdadeira vitória para esse país. Isso já basta. Quer dizer, hoje o Irã de fato superou todos esses fatores porque saiu vitorioso em todos os níveis, saiu de cabeça erguida e saiu com condições fortes que vão moldar. Uma grande transformação ocorre no Oriente Médio e no Golfo Pérsico. Prestem atenção, estamos presenciando essa mudança. Se essa guerra realmente parar, o Golfo Árabe voltará a ser chamado de Golfo Pérsico, porque a partir de hoje, todos no mundo inteiro vão respeitar o Irã, todos vão correr para normalizar as relações com o Irã e para reabrir relações de cooperação com o Irã. Só hoje, poucas horas depois do anúncio da suspensão dessa guerra, antes mesmo da assinatura do acordo final, que pode acontecer na próxima sexta-feira ou pode ser daqui a 15 dias, aproximadamente. Até mesmo a Índia foi o primeiro país a voltar a comprar petróleo iraniano, depois de mais de 6 anos de proibição por causa das sanções que os Estados Unidos impunham ao Irã e ao petróleo iraniano. Isso significa que estamos falando das primeiras horas desse desenvolvimento. As sanções serão totalmente suspensas de acordo com esse acordo. O dinheiro voltará a fluir para lá e, consequentemente, o Irã garantirá um desenvolvimento militar e estratégico ainda maior. Então, prestem muita atenção, caros telespectadores, a coalizão de Epstein entrou nesta guerra com objetivos que eram muito claros e foram anunciados desde o início. Eles disseram que o objetivo era derrubar o regime. O regime caiu? Não, de jeito nenhum. Os Estados Unidos, quer dizer, ou essa coalizão, só ajudou a transferir o poder de Kamana, que era velho e debilitado pela doença, para seu filho, Kamana, jovem e forte. Disseram que ele assassinou os principais líderes do Irã. Qual foi o resultado?
O surgimento de novos líderes, mais fortes, mais determinados e mais carismáticos. Disseram que o objetivo desta guerra era impedir o Irã de enriquecer urânio em seu território. Isso aconteceu? Não, de jeito nenhum. Hoje, os Estados Unidos vão reconhecer, de acordo com as condições do Irã, o direito do Irã de enriquecer urânio. Disseram que o objetivo desta guerra era desarmar o Irã dos mísseis balísticos. Isso aconteceu? Não, de jeito nenhum. Então, todos esses objetivos não foram alcançados, de jeito nenhum. Depois eles mudaram esses objetivos para outros. Disseram que agora o objetivo era destruir completamente as forças aéreas e navais, 100%, e que conseguiram isso. Isso aconteceu? Não, de jeito nenhum. Tenham certeza absoluta de que todos os aviões, sistemas de defesa e diferentes armas que o Irã possuía desde o início ainda estão guardados em segurança debaixo da terra, em várias bases militares. Existem cidades subterrâneas. Os navios militares ainda circulam pelo Estreito de Hormuz, ainda circulam por várias regiões, como quiser. Depois disso, disseram que o objetivo era abrir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz foi aberto pela força militar? Estamos falando disso? Não, de jeito nenhum. A maior potência do mundo não conseguiu nem se aproximar do Estreito de Hormuz. Na verdade, nem conseguiu entrar no Golfo de Omã. Tentaram diversas vezes e sempre os resultados foram catastróficos. Procurem bem agora onde está o porta-aviões Gerald Ford e procurem bem também onde está o porta-aviões Lincoln e procurem pelo outro porta-aviões, o Trípoli, que diziam que carregava 5.000 soldados, como se o Irã fosse um país de desenho animado que pudesse ser ameaçado ou derrubado com 5.000 soldados. E procurem bem também pelo porta-aviões George W. Bush, onde está agora? Por que ainda não chegou à região? Quer dizer, depois que saiu das costas americanas, há mais de 20 dias, estava indo em direção à região do Golfo Árabe. Onde está agora? 4 porta-aviões, ou quase 5, participaram desta guerra de uma forma ou de outra para alcançar os objetivos declarados desta guerra, mas não conseguiram. Na verdade, o Irã derrubou o mito da arma do porta-aviões. Antes desta guerra, era o porta-aviões americano. Isso causava terror no coração de todos os líderes mundiais. Quer dizer, antes da guerra com o Irã, eles enviaram apenas uma para a Venezuela. E ela ficou lá por semanas, a poucos quilômetros da costa venezuelana. E no final, conseguiram sequestrar o presidente da Venezuela, Maduro. Mas no Irã, a situação era completamente diferente. Ou seja, o Irã afirmou que esses navios que transportam caças nem sequer conseguem se aproximar das costas iranianas. Ou seja, a uma distância que permita realizar ataques de forma mais eficaz, os aviões que estão nesses navios não conseguem cumprir as missões sem um avião-tanque. Por quê? Porque eles ficam longe. Ou seja, imaginem comigo que os Estados Unidos, com centenas de caças, dezenas de bases militares espalhadas, ou seja, próximas ao redor do território iraniano, cercando o território iraniano e com esse enorme poder de inteligência na região. E com uma aliança que inclui, como eu disse, 5 ou 6 países, todos envolvidos em apoiar os Estados Unidos contra o Irã de uma forma ou de outra, e no final não conseguiram alcançar nenhum dos objetivos que anunciaram. Então o Irã saiu dessa guerra vitorioso, saiu de cabeça erguida e hoje, para que todos saibam, depois de chegar a esse acordo para cessar a guerra, que inclui todas as outras frentes, inclusive o Líbano, Israel realizou um grande ataque, um ataque surpresa ao Líbano, fez um bombardeio em 100 alvos no Líbano, incluindo a capital Beirute. É a primeira vez que isso acontece, com a morte de centenas de pessoas. Isso aconteceu em um período de tempo que não ultrapassou 10 minutos. Por que isso? Por que essa quantidade enorme? Por que em tão pouco tempo? Quer dizer 10 minutos? Porque eles querem um grande acontecimento, querem cobertura, porque eles querem compensar a derrota contra o Irã com uma vitória contra o Líbano. Ou seja, prestem bastante atenção, aquilo que não conseguiram fazer com o Irã,
estão tentando fazer com o Líbano. Esse ataque, na verdade, não passa de um ataque de exibição, um ataque com o qual Israel quis mostrar força, mostrar que matou centenas de civis. E em 10 minutos, com um ataque a 100 alvos, com um ataque em um único momento, ou seja, para mostrar que a guerra na frente libanesa continua e não está sujeita às condições do Irã. Por que isso? Para que os jornais israelenses e a imprensa internacional comecem a falar sobre esse ataque e sobre a dimensão desse ataque. Em vez de falar sobre a derrota estratégica que a coalizão de Epstein sofreu do Irã, ou seja, em vez de falar sobre essas condições iranianas que foram impostas pela força, Netanyahu diz que o acordo com o Irã não inclui a frente libanesa, mas o Irã e o Paquistão, que está atuando como mediador nesta guerra, junto com a França e também o Egito, todos confirmam que o acordo inclui todas as frentes, inclusive o Líbano. Então, caros telespectadores, o plano é claro: realizar esse ataque com essa rapidez exatamente nesse momento, como uma última carta que continuará sendo usada nas negociações para pressionar o Irã durante as conversas preliminares e negociações que acontecerão na próxima sexta-feira. Assim, eles garantem qualquer concessão do Irã, mesmo que seja uma concessão muito pequena, em troca da suspensão da guerra, até mesmo na frente libanesa. Ou seja, Netanyahu aproveitou essas brechas e está pressionando junto com Trump para essa imprudência. Netanyahu aproveita qualquer oportunidade para salvar esses tratados, e isso é algo que eles sempre fazem. Então o Irã ameaçou hoje. O que eles disseram? Disseram o quê? Se Israel não recuar e não parar esses ataques ao Líbano, o Irã vai se retirar desse acordo, ou seja, do acordo de cessar fogo, e vai voltar a atacar Israel novamente. E atacar também os demais interesses americanos na região com mísseis. Agora, o maior desafio é: Netanyahu vai atender às exigências de Trump? Porque o problema de Netanyahu agora é que ele realmente não quer. Ou seja, ele quer parar essa guerra em Gaza, ele está rendido, mas não quer parar a guerra contra o Líbano. Netanyahu, ou seja, sua permanência como primeiro-ministro, já falamos sobre isso várias vezes, ele permanece como primeiro-ministro para evitar o julgamento. A questão está ligada à existência de uma guerra em andamento, então ele não pode parar todas as guerras. E por isso ele não consegue enfrentar o Irã, não consegue enfrentar o Irã. E esses mísseis iranianos que estão atingindo as bases israelenses, mas ele quer redesenhar o mapa da grande Israel, ele aspira a conquistar territórios. Ele quer manter o combate na frente libanesa, porque acredita que ela é de fácil acesso e que pode ocupar mais territórios libaneses, e assim se tornar um herói nacional para os israelenses. E tenham certeza, se a guerra no Líbano parar, ou seja, se essa guerra parar por ordem do Trump à força, ele vai passar para a Síria. E se não for para a Síria, vai voltar para Gaza novamente. Então, a guerra agora contra o Irã talvez realmente pare, talvez haja um acordo, mas tenham certeza absoluta de que ela não vai parar na região, vai se transferir para outros lugares, e tenham certeza absoluta de que até mesmo essa guerra contra o Irã, mesmo que seja alcançado um acordo final nos próximos dias, será apenas uma trégua, porque essa guerra só vai acabar com o desaparecimento dessa entidade. De acordo com os indicadores, isso acontecerá no próximo ano, 2027. Então, se a guerra parar agora, ela certamente voltará depois de alguns meses. O importante é que ela vai voltar. Por isso, o Irã não deve relaxar de jeito nenhum, não deve confiar de jeito nenhum, deve sempre tomar cuidado, deve viver em paz ou em tranquilidade. Como se estivesse em guerra, deve aproveitar esses ganhos e esses sucessos que alcançou nesta guerra para se preparar cada vez mais para o que está por vir. As coisas agora estão realmente se desenvolvendo e avançando em um ritmo muito rápido. Veremos como serão as próximas horas e voltaremos, se Deus quiser, sempre acompanhando com a permissão de Deus. Inscrevam-se e cliquem no botão. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!